Você já percebeu que existe uma esperança que fortalece e existe uma esperança que aprisiona? Porque nem toda esperança faz bem. Algumas ajudam você a atravessar momentos difíceis. Outras fazem você permanecer tempo demais em um lugar onde a vida já deixou de acontecer. E o mais perigoso é que essa prisão quase nunca parece uma prisão. Ela parece amor, parece paciência, parece fidelidade ao que você sentiu, parece acreditar nas coisas que ainda podem dar certo. Mas sem você perceber, você começa a viver muito mais dentro daquilo que imagina do que daquilo que realmente está acontecendo. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje, porque clareza emocional nunca destrói a esperança. Ela destrói apenas as ilusões que impedem você de seguir vivendo. Durante todos esses anos ouvindo mulheres, existe uma frase que aparece de maneira diferente. Eu só sinto que preciso esperar mais um pouco. E esse mais um pouco vira uma semana, depois um mês, depois 6 meses, depois vira um ano. E quando ela percebe, a vida inteira começou a girar em torno da possibilidade de alguém voltar. Ela não compra a passagem que queria, não muda de cidade, não aceita um convite, não faz novos planos na vida dela, não reorganiza a própria vida, porque lá no fundo existe uma expectativa silenciosa dizendo: e se ele voltar justamente agora? Percebe como isso acontece de forma muito sutil? Ninguém acorda um dia e decide colocar a própria vida em pausa. Isso acontece aos poucos, em pequenas escolhas que você faz no dia a dia, em pequenas renúncias que você faz na vida, em pequenas justificativas que parecem fazer sentido naquele momento. E quando você olha para trás, você percebe que você deixou de viver não porque alguém pediu, mas porque a esperança começou a decidir por você. Existe uma diferença enorme entre esperar e viver esperando. Esperar faz parte da vida. Todos nós esperamos alguma coisa. Esperamos notícias, esperamos respostas, esperamos mudanças. O problema começa quando a espera ocupa o lugar da vida. Quando tudo o que você faz depende primeiro de uma decisão que não está mais nas suas mãos. E é aí que a esperança deixa de proteger e começa a te aprisionar. Imagina uma pessoa esperando um trem. No início, permanecer na plataforma faz todo sentido. Ela sabe o horário, ela sabe o destino e existe uma lógica para esperar. Mas imagine que esse trem atrasa. As horas passam, os dias passam, os meses também passam e ninguém consegue dizer se ele realmente vai chegar. Mesmo assim, ela continua ali, recusa outros caminhos, recusa outras oportunidades, recusa outras viagens, porque acredita que abandonar aquela plataforma seria desistir da única possibilidade de ser feliz. Você consegue perceber o que aconteceu aqui? O problema deixou de ser o trem. O problema passou a ser a vida construída em função da espera. É exatamente isso que acontece emocionalmente. Você deixa de olhar para aquilo que existe e passa a viver exclusivamente para aquilo que talvez aconteça. E a mente ajuda muito nesse processo, porque o nosso cérebro, ele não gosta de perder investimentos emocionais. Quanto mais tempo você dedicou, quanto mais amor você ofereceu, quanto mais sonhou construir, mais difícil fica aceitar que a realidade talvez seja diferente da história criada dentro da sua cabeça. Então, a mente ela começa a procurar pequenos sinais. E esses pequenos sinais vêm em uma mensagem, uma visualização, uma lembrança, uma música, talvez até uma frase, uma coincidência que você acha que foi pelo destino. Tudo parece confirmar que ainda existe esperança. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: esses sinais realmente existem ou a minha necessidade de acreditar está transformando qualquer detalhe em confirmação? Essa pergunta incomoda, porque ela desloca o foco. Até então, toda a atenção estava voltada para ele, para o comportamento dele, para o silêncio dele, para as escolhas dele, mas de repente a pergunta muda: o que essa espera está fazendo comigo? E talvez
essa seja uma das perguntas mais importantes que uma mulher pode fazer. Porque muitas vezes a maior dor não é o afastamento, é perceber que deixou de cuidar de si enquanto esperava alguém decidir o futuro da sua vida. E como identificar quando a esperança virou dependência emocional? Existe um sinal muito claro. Você não consegue mais tomar decisões sem pensar primeiro nele. Você sente culpa quando tenta seguir. Parece que viver a própria vida significa abandonar aquilo que vocês viveram. Você começa a acreditar que continuar esperando é uma prova de amor, mas não é, porque amor nunca deveria exigir que você desaparecesse de si mesma. Outro sinal importante é quando a sua paz passa a depender de algo que você não controla. Seu dia é bom ou ruim dependendo de uma mensagem, dependendo de uma ligação, de uma atitude, de um silêncio. Percebe como isso entrega o controle da sua vida emocional para outra pessoa? E, aos poucos, você deixa de viver a sua história para administrar expectativas. Só que existe uma boa notícia. A clareza emocional muda completamente essa dinâmica. Ela não obriga você a desistir de ninguém. Ela também não obriga você a esquecer o que viveu. Ela apenas devolve você para a realidade. E a realidade pode até doer por alguns instantes, mas ela te liberta. Porque quando você enxerga os fatos como eles são, você deixa de gastar energia sustentando possibilidades infinitas. Você volta a investir em quem nunca deveria ter sido abandonada, que é você. A esperança saudável continua existindo, mas ela deixa de comandar a sua vida. Ela deixa de impedir decisões. Ela deixa de controlar os seus dias. Ela deixa de ser uma prisão silenciosa. Talvez hoje a pergunta que você precise responder não seja se ele ainda vai voltar. Talvez a pergunta seja: quanto tempo mais você pretende adiar a própria vida, esperando um futuro que existe apenas dentro da sua imaginação? Pense nisso com carinho, porque clareza emocional nunca destrói a esperança. Ela destrói apenas aquilo que estava impedindo você de enxergar a realidade. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que existe diferença entre ter esperança e viver presa na esperança? Escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de ler você. E se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva, se inscreva no canal. Toda semana eu compartilho reflexões para ajudar você a desenvolver algo que muda qualquer relacionamento, inclusive o relacionamento com você mesma, que é a clareza emocional. Um abraço.